Olá, Conrado Navarro mais uma vez com vocês aqui gravando o vídeo. Estou ao lado do Roberto Indec, analista da corretora Rico. Tudo jóia, Betinho? Tudo bom? Estamos aqui para a gente conversar com vocês sobre assuntos que influenciam o seu bolso. E hoje, Roberto, não dá para a gente não falar dos acontecimentos do Brasil e principalmente do medo que as pessoas têm em decorrência desses acontecimentos no que diz respeito ao seu bolso. Então eu queria falar basicamente de duas coisas com você. A gente discutir um pouco o perigo de confisco, né? Tem muita gente aí assustada com a possibilidade, ou sei lá, tem boatos acontecendo e rolando, dizendo que pode haver um novo confisco de poupança, e a gente emendar depois desse assunto alguma coisa que seja como aproveitar um ano de 2015 de tantos desafios econômicos, mas que tem aí oportunidades para quem quer investir. Então a pergunta que não quer calar, tem chance de novo confisco? Quer dizer, a gente precisa se preocupar com isso? Olha, Conrado, há exatos 25 anos atrás, em 16 de março de 1990, quando foi ali divulgado ou implementado aquele primeiro plano Collor anunciado pela ex-ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, era um momento político e econômico extremamente diferente do que a gente passa atualmente, né? Isso a gente tem que considerar e levar em extrema consideração, porque a inflação ao ano, em 1990, foi cerca de 1.700%. Era uma inflação que dava 80% ao mês. Então era um cenário completamente diferente. Hoje, por mais que nós tenhamos uma inflação aí, onde há diversas críticas do dia a dia, de economistas e analistas de mercado, enfim, de todas as pessoas que sofrem com o seu bolso no dia a dia por conta do aumento dos preços, nós temos uma inflação projetada para o final desse ano de 8%, ou seja, pro ano. É muito diferente você ter uma hiperinflação de 1.700% ao ano. Então, um cenário completamente diferente. Então, diante desse cenário, economicamente falando, e também do cenário político, apesar de que o Collor, naquela época, ele era muito mais sozinho do que a Dilma é hoje, apesar de todas as controvérsias e as brigas entre o Palácio do Planalto e também o Congresso Nacional, naquela época o Collor estava também muito mais sozinho do que a Dilma é hoje. Hoje ainda a Dilma tem uma estrutura do PT que ainda é relativamente forte para o país. Dá para a gente dizer que do sentido institucional também a gente evoluiu, ou seja, não é tão simples hoje fazer uma manobra como essa, quer dizer, haveria de uma certa forma mais dificuldades no sentido de passar uma medida como essa, quer dizer, a gente pode acho que dizer isso também. Naquela época a gente via de uma Constituição ainda recente, quer dizer, um movimento político que vinha se consolidando em uma democracia, e hoje a gente tem um ambiente, já dá para se dizer, mais consolidado e principalmente de mais respeito a essas instituições. Quer dizer, eu acho que isso também influencia uma não possibilidade de confisco. Não sei se você concorda. Não, isso aí eu concordo 100%. Hoje é exatamente o que você falou, a gente tem uma democracia consolidada. Naquela época tinha acabado de passar as diretas já, enfim, era um cenário completamente diferente. Hoje você tem uma mídia, principalmente com essas questões de redes sociais, também muito mais forte. Naquela época a gente não tinha nem computador ainda, enfim. É um cenário completamente diferente, acho muito difícil, particularmente, que haja o confisco da poupança, até porque hoje a base com que a presidente Dilma trabalha, e ela sabe que ela foi eleita, foi por uma população muito mais de baixa renda do que de alta renda, as classes A, B e C, ou seja, foi muito mais classe D e E. Isso possivelmente poderia prejudicar essas bases que dão sustentação ainda para o governo dela. O mercado, para a gente tranquilizar as pessoas, o mercado não trabalha de maneira nenhuma com uma hipótese desse tipo, não, quer dizer, não. Confisco de poupança, não. esquece, vira essa página, vamos falar do que a gente pode fazer para aproveitar o ano de 2015. Sim. É óbvio que dentro do futuro a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas hoje você diria que é 99,99% de chance de não ocorrer o confisco da poupança, principalmente assim como aconteceu ali no início da década de 90. Agora vale lembrar também que naquela época foram confiscados 50 mil cruzados novos, ou seja, hoje que se tornaria mais ou menos, se você for trazer para os índices inflacionários, daria mais ou menos uma conversão R$7.000. Ou seja, quem tinha acima de R$7.000 teve o valor confiscado por 18 meses. A princípio 18 meses, hoje ainda tem muita briga na justiça por conta disso, de pessoas tentando reaver os seus recursos desde aquela época. Ou seja, é um cenário completamente diferente, é muito difícil. É o que você falou, que a gente já comentou aqui, você tem uma democracia muito mais consolidada, ou seja, um cenário político e econômico extremamente diferente daquela época. Então, com essa hipótese de confisco da poupança, a gente não trabalha. Legal, vamos aproveitar esse finalzinho do vídeo, então, para a gente falar, a gente já gravou outros materiais nesse sentido, o próprio canal da Rico tem bastante coisa desse assunto que a gente vai falar, enfim, aproveitar 2015 para investir. Então, se a gente tem uma crise possivelmente à vista, no sentido de ter que recalibrar a economia para voltar a crescer, isso significa que os juros estão em alta e provavelmente vão subir. Como é que o nosso investidor aproveita isso? Quer dizer, um recado rápido para a gente poder, claro, também não demorar muito para falar isso, porque a gente já tem muito material, mas assim, encerrar dando essa dica. Como é que a gente aproveita 2015
um cenário de crise, mas eventualmente de oportunidades nos juros? Olha, Tesouro Direto, sem dúvida. Eu acho que até a gente falando de confisco de poupança, a gente pode comparar o Tesouro Direto com a poupança. Vale lembrar que o Tesouro Nacional modificou diversas regras desde o dia 10 de março agora de 2015, que elas estarão válidas a partir do dia 31 agora de março, ou seja, no final desse mês, e que modificarão e que vai dar uma sustentação, uma base muito mais fácil, mais prática, através de liquidez diária, ou seja, com títulos com vencimentos aí pagando mais que 13% ao ano, ou seja, em 6 anos você tem o dobro do seu capital, que país nenhum no mundo faz isso com baixo risco que apresenta o Tesouro Direto. Enfim, hoje não há mais desculpa para as pessoas não aplicarem no Tesouro Direto e aplicarem na poupança. Isso é muito mais por uma questão de desconhecimento, porque aquelas pessoas que conhecem, elas têm que ir atrás do Tesouro Direto e buscar a rentabilidade maior dos seus valores, principalmente por ter exatamente o mesmo risco do que a poupança, vamos chamar assim, né? Até porque são 2 programas aí do governo nacional, né? Legal, Betinho, obrigado mais uma vez. Eu que Muito agradeço. bacana conversar sempre com você aí, esclarecer as dúvidas do pessoal que a gente recebe sempre pelas redes sociais, pelo site. E a gente se vê no próximo vídeo. Manda a sua sugestão, sua dúvida, a gente vai tentar responder sempre na medida do possível. Valeu, um abração, até a próxima. Obrigado, um abraço.